Oi, turma, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Mas antes, eu estou gravando com um telefone que não é meu. Esse telefone é novo, assim, não é meu, é emprestado, porque o meu não tem mais memória. Então eu pedi um telefone emprestado e eu fico perdida porque o celular é chique, eu não sei onde é que está a câmera. Mas o que importa, na verdade, é o que vocês vão ouvir e não o que vocês vão ver, tá certo? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos, ou independência das 13 colônias, ou ainda a Revolução Americana. Nos livros didáticos vocês vão encontrar vários nomes, né, de um mesmo fato. Mas, lembrando que todo esse processo de independência dos Estados Unidos vai ter a influência do iluminismo, que vocês lembram qual é o ideal iluminista, que é baseado na igualdade, liberdade, fraternidade, tá? Bom, os Estados Unidos foi colonizado pelo povo inglês, tá? A maioria dessas pessoas eram aquelas que fugiram dos reis absolutistas, que nós vimos na matéria do iluminismo, né? Eles fogem da Inglaterra por conta dos vários... Enfim, eles fogem e formam as 13 colônias, tá? E aí, as 13 colônias, assim, uma era independente da outra, tá? Essas colônias são chamadas de colônias de povoamento. E uma não tinha, que houvesse uma lei em uma, não era a mesma lei que havia na outra, tá? Vocês precisam entender que essas colônias, elas eram independentes uma das outras, tá bom? Quando nós falamos de Revolução Inglesa, nós vimos que a dinastia Stuart e a dinastia Tudor, que eram anglicanas, e vocês lembram que a gente já estudou, né, sobre as igrejas protestantes, vimos que o anglicanismo, lembram? Igreja criada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII, porque ele queria anular seu casamento com a Catarina de Aragão, ele queria se casar com a Ana Bolena, que era amante dele, enfim. E a igreja católica não permitia isso, então ele cria a igreja anglicana para poder se separar, tá? E aí, ele seria também o líder da igreja e o rei. Ele seria o líder da igreja e também o rei. Ele seria o responsável por essas duas partes no país. Então, essas duas dinastias que eram anglicanas perseguiam quem não era anglicano. Desculpa, como os católicos e os puritanos, que eram os calvinistas. E essas 13 colônias estavam cheias de puritanos. Aí no século XVIII, essa ideia iluminista do século das luzes, Paris, né, com aquela coisa toda no auge, essas ideias passam pela Europa e chegam nos Estados Unidos, que estão com uma burguesia forte, que estão cansados de pagar impostos para a Inglaterra e também querem um sentimento de liberdade. De 1756 a 1763, acontece a Guerra dos 7 Anos, que envolve várias nações europeias, mas o foco é a Inglaterra. E aí você tem dois blocos durante essa guerra. Um desses blocos, formado pela Inglaterra,